Ô Bruno Andrade, temos uma atualização, que é uma atualização meio ampla da busca do Palmeiras pela contratação de um zagueiro. Eu vou deixar você começar falando sobre o interesse que se manteve nos últimos dias pelo Nino do Zenit, ex-fluminense, campeão da Libertadores. Em que pé está essa história? O Palmeiras ele segue insistindo então pela contratação do Nino, é isso? Tem surgido aí nos últimos dias muitos nomes, opções, potenciais reforços aí para a zaga do Palmeiras. Evidentemente o Palmeiras tem vasculhado o mercado, visto as dificuldades com o Nino. Eu não vou falar nem do plano B, plano C, plano D. A informação que eu tenho continua em relação ao plano A, por mais difícil que seja, assim como é também a negociação, pelo menos a tentativa futura, o desejo pelo John Arias lá no Wolverhampton. A informação que continuo subscrevendo, até porque é quase diária essa minha pergunta e a resposta é quase sempre a mesma. O Palmeiras insiste no Nino. O Palmeiras continua com o Nino como plano A. Então, do meu lado, não sei se vocês aí têm mais complementos em relação a essa busca por um zagueiro, agora também que o Mikael foi embora, voltou para o futebol dos Estados Unidos, mas a minha informação, por enquanto, se mantém. O Palmeiras ainda acredita, o Palmeiras ainda continua sonhando com o Nino, apesar das dificuldades. O Zenit pede mais de 10 milhões de euros, já se fala em 12 milhões de euros. Dinheiro não é problema, já não era antes, agora vendendo o Gerson por 27 mais 3, ali quase 30 milhões de euros. O Zenit tá muito seguro, tá muito tranquilo, o que pode fazer com que o Zenit mude de ideia ou facilite essa negociação são dois pontos. O desejo do Nino, porque o Nino sim tem interesse em voltar ao Brasil. A preferência é o Fluminense, claro, notório, público, mas é o Palmeiras que se colocaria mais à disposição para chegar, ou pelo menos se aproximar do valor pedido pelo Zenit. Então o Nino quer o Brasil, quer voltar, isso joga a favor do Palmeiras. E porque o Zenit, querendo ou não, busca rejuvenescer o plantel, o elenco, e olha, claro, para o mercado brasileiro. Então se você abrir mão do Nino, você consegue ir ao futebol brasileiro, contratar um jovem promissor, porque esse é o plano hoje do Zenit, jogadores jovens sul-americanos. As vagas para estrangeiros diminuíram no futebol russo, então o Zenit já facilitou essa situação saindo o Gerson. Se calhar faz a negociação de mais um ou outro jogador, o Nino poderia ser esse nome. Então do meu lado o Palmeiras ainda insiste, ainda sonha e não desistiu do Nino. Do meu lado aqui, Bruno Andrade, complementando essa busca do Palmeiras no mercado por um zagueiro, o Palmeiras está de olho no mercado, atrás de um novo defensor. Foi o Cordeiro que perguntou aqui no chat e um monte de gente mandando essa questão, que até o nosso palestra falou ontem, de um possível interesse no zagueiro Igor Júlio, que ele pertence ao Brighton e está emprestado ao West Ham na Inglaterra. O que eu tenho de informação é o seguinte, que o Palmeiras ele monitora há um bom tempo já o Igor Júlio e voltou a fazer contato para demonstrar interesse na contratação dele. Uma fonte me falou que nos próximos dias, talvez na semana que vem, deve rolar uma reunião entre Palmeiras e o staff do Igor Júlio para discutir um possível avanço nessa questão. É um jogador que não está nos planos do West Ham, ele tem um contrato de empréstimo até junho deste ano e o contrato com o Brighton, que é o time dele, vai até junho de 2027. Então ele tem mais 1 ano e meio de contrato. Então um jogador que está na mira do Palmeiras, tem outro clube que está de olho também aqui no futebol brasileiro, eu ainda estou apurando. Mas sim, o Palmeiras está de olho, é um jogador que o Verdão tem um certo interesse, mas ainda não tem uma negociação em andamento. Então cabe aqui, até também, a gente pode citar daquela questão do Joaquim, que a gente vem apurando e tudo mais. É um jogador que também está no radar do Palmeiras, né, André? O Joaquim é um jogador que tem ali vamos falar de negociação com o Joaquim? Não tem. Mas é um jogador que está no radar do Palmeiras. Tem uma lista com vários zagueiros, né? O Joaquim é um deles. E obviamente, quem trabalha com o Joaquim tenta entender os interesses que tem aí dos clubes. Sim. Mas é um jogador caro. É um jogador que está valorizado. Sim. Então é entre 10 e 12 milhões de dólares. Putz, bem lembrado. Para você negociar com o Joaquim. Então, aí... mas isso aí o Palmeiras tem e tal. Mas tem que ver qual tipo de investimento. Como o Bruno Andrade estava falando. O Palmeiras tem, numa lista de zagueiros ali,
O 001 é o Nino, Sim. que agrada muito ao Abel Ferreira. Então, assim, vai querer negociar com o Joaquim? Será que o Joaquim é esse perfil que o Palmeiras procura? Jogadores que conhecem o futebol brasileiro, jogadores que estão acostumados à decisão, que já ganharam títulos importantes. O Nino se encaixa em todos esses perfis. Ganhou a Libertadores, levantou junto com o Felipe Melo lá o troféu, o capitão, era o líder dentro do elenco do Fluminense, conhece muito bem o futebol daqui do Brasil, está tendo uma experiência fora, mas até por questões familiares precisa estar mais presente aqui, né? Então, assim, mas o Zenit não vai amolecer. Então tem que ver qual vai ser a estratégia do Palmeiras. Mas quem trabalha com o Joaquim entende que encaixaria no Palmeiras perfeitamente. Mas os valores são esses, entre 10 e 12 de dólares. Então dá pra gente... Posso responder o Vitor Hugo no chat rapidinho aí, não? Pode, eu ia falar que dá pra dizer então que o Palmeiras... Eu vou passar pra você, Bruno Andrade, que o Palmeiras tem 3 alvos para a posição de zagueiro, né? A prioridade é o Nino, zagueiro do Zenit, o Igor Júlio, que o Palmeiras demonstrou interesse, mas não abriu negociação, e outro é o Joaquim. São 3 alvos que o Verdão está de olho. Assim, pode ser que tenha um outro nome no radar, mas esses são os nomes que apuramos aqui. Pode falar, Bruno Andrade, qual que é a pergunta do nosso querido no chat? Não, aliás, o Vitor Hugo pergunta, e já foi tema, se eu não me engano, na sexta-feira ou na quinta, sobre o Morato, né? Brasileiro, zagueiro canhoto, ex-Benfica, ex-São Paulo, tá ali entre altos e baixos do Nottingham Forest. Ele perguntou, e o Morato para o Palmeiras? Então a informação que eu tenho desde a semana passada é que o Nottingham Forest não quer negociar, por enquanto não vai negociar, independentemente se é para o Brasil ou para a Inglaterra ou para outro mercado. O Nottingham Forest continua contando com o jogador, então hoje não é um cenário viável para o Palmeiras por conta do Nottingham Forest e por conta do próprio Morato. Se porventura sair, o Morato não tem grande interesse hoje em voltar ao Brasil, então a gente pode, por enquanto, descartar o nome do Morato para o Palmeiras. Então vamos falar sobre John Arias no Verdão. Bruno Andrade e André Hernan, eu sei que vocês apuraram, tem informações sobre isso. O Bruno, John Arias no Palmeiras é um sonho, é uma questão, como é que tá, em que pé está a negociação? Existe uma negociação? Existe alguma oferta? Em que pé? Cara, eu não digo... Não é só um sonho, é realidade, porque o Palmeiras tem interesse, é concreto e já fez ali as primeiras consultas, enfim, abriu as primeiras conversas. Não vou falar por enquanto em negociação, depois eu jogo essa bola aí pro Hernan, porque sei que o Hernan tem mais detalhes. Eu digo que é um sonho real, então passa a ser sonho, mas também é realidade. E uma informação que eu e o Hernan a gente publicou no fim de semana e vale esmiuçar um pouco mais. O Palmeiras no ano passado, quando fecha o planejamento para a próxima temporada em relação a reforços, faz ali uma lista de reforços para o meio-campo, reforços para a defesa, reforços para o ataque. E nessa lista de jogadores que o Palmeiras demonstraria interesse ou que estava analisando e que até poderia abrir negociações, o cabeça, aquele que encabeçava e continua encabeçando a lista de prioridades para o ataque é o John Arias. Muito porque o Abel Ferreira falou o seguinte, depois das últimas negociações ali frustradas, reforços que não deram certo, o Abel trabalha com a seguinte prioridade para 2026. Jogadores experientes, mas acima de tudo que conheçam o futebol brasileiro. O Marlon Freitas é a prova clara disso. Jogador experiente, campeão com o Botafogo e conhece muito bem o futebol brasileiro. E o John Arias é a mesma coisa, teve muito sucesso com o Fluminense antes de mudar do Brasil para a Inglaterra. Então é um jogador que encabeçava ou que encabeça ainda a lista de interessados prioritários, alvos prioritários do Palmeiras. Em relação ao Thiago Almada, o Thiago Almada surgiu nos últimos dias como oportunidade de mercado. Claro que o Palmeiras conhece bem o Almada, sobretudo dos tempos de Botafogo, futebol brasileiro, mas o Palmeiras nunca cogitou até pouco tempo atrás o Almada porque nem via ali como uma possibilidade. O jogador foi contratado a peso de ouro pelo Atlético de Madrid, jogador de seleção argentina, ao que tudo indica vai para a Copa do Mundo no meio do ano. Então o Palmeiras avaliava sempre, ou sempre avaliou bem o Almada, mas não estava nessa lista de reforços, porque há a lista real e há a lista irreal. O Almada até então estava numa lista irreal porque não fazia parte. Hoje o Almada sim é cogitado nos bastidores. Mas o que a gente ouviu lá de sexta-feira, sábado, domingo para cá é que o Arias é o ponto máximo de uma lista de reforços, que o Palmeiras já fez uma primeira consulta, agora é esperar o timing perfeito para agir.
mas o Palmeiras continua em cima e o Arias é um nome concreto, real hoje nos bastidores do Palmeiras. Eu sei que o Hernan tem mais situações aí, mais informações, joga a bola para ele. Eu ia te perguntar isso porque você tem informação do Alan também, da questão que você falou no Fala Fonte de sexta-feira sobre a investida do Napoli, mas já vou te perguntar disso. O Palmeiras, ele sinaliza com alguma questão, alguns valores para contratar o Arias, porque é um jogador caro. No planejamento inicial para essa temporada, o Palmeiras não ia fazer grandes investimentos. Sim. Mas quando pinta essa oportunidade, muda um planejamento. O que você ouviu? Você acha que é uma oportunidade que dá para ser concretizado, Hernan? Primeiro que não tem oferta ao Wolverhampton pelo Arias. Não há uma conversa entre clubes. Isso eu posso garantir para vocês. Falar em negociação, vou usar a expressão que uma fonte usou comigo. Abre aspas. Falar que há uma negociação é forte demais dizer que hoje tem uma negociação. Certo. O que existe é um interesse, o que existe, isso já se tornou público, esse interesse, e o Palmeiras, pelo que eu tenho de informação, avalia o modelo de negócio. Como é que vai ser esse negócio com o John Arias? Vai ter negócio? Vão querer vender? É uma situação do jogador voltar para o Brasil? Existe essa possibilidade? Então, tudo isso está sendo trabalhado ainda. Meio que... Porque assim, o Palmeiras é um clube que quando ele manda uma oferta, é porque já existe um modelo de negociação pronto para ser executado. Pronto para fechar. Então o Palmeiras vai mandar a oferta, vai fazer a investida quando sentir que dá para fechar. Então o Palmeiras é assim culturalmente em todas as negociações. Então muitas vezes o torcedor fala, o Palmeiras é muito devagar, manda logo essa oferta. Então assim, é uma situação em que o Palmeiras ainda está vendo as possibilidades, estudando as possibilidades de mercado. Respeitando, obviamente, todas as apurações. Tem gente que já está falando que está perto, que já tem um acordo e tal. A minha apuração é que ainda não tem nada fechado, ainda não tem nada perto de se concretizar. O Palmeiras ainda está muito na base para ter a certeza de que o negócio vai sair, para oficializar tudo isso. Então, ainda tem muitos obstáculos a se percorrer para pensar numa contratação de Arias. Almada, porque o chat está perguntando, a gente manda para vocês aqui.